Vamos ver esse relato pedido esses dias aqui, que é O Maledito Fez Mandinga. Olá, Ana, querida Ana, este é um dos relatos da minha companheira. Ok, da minha companheira de 10 anos. Os nomes estão todos trocados e o nome é O Maledito Fez Mandinga. Essa é uma história de Maledito. Olá, Ana, assombrado, se tiver nomes estarão trocados. Bem, esse relato aconteceu há muito tempo atrás, eu tinha 13 anos, morava numa cidadezinha do interior do estado de Santa Catarina. Na época, o meu pai tinha comércio na cidade e foi expandido, se tornou bem-sucedido, o que despertava muita inveja. Sabe como são as coisas em lugar pequeno, né? Ele tinha vários funcionários. Certa vez, um rapaz de uma cidade vizinha veio pedir emprego. Então, ele começou a trabalhar na empresa do meu pai. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu e meus amigos sempre jogávamos vôlei. Depois do jogo, íamos no bar, comíamos um pastel, era divertido. Muita conversa, era um momento agradável. Fui para casa diferente de outros dias naquele. Fui para casa e diferente dos outros dias, naquele dia algo estava me incomodando. Eu senti um mal-estar e pensei: deve ser dor de estômago. Acho que aquele pastel não caiu bem. Infelizmente, mal sabia o que estava por vir a partir daquele mal sabia o que estava por vir. A partir daquele dia, a minha vida mudou totalmente. Eu não me alimentava direito, mal dormia. Meus pais, preocupados, me levaram ao médico, que me examinou e disse que não era nada demais. Receitou um remédio para dormir e só. O mais estranho é que quando saía da cidade eu ficava muito bem. Realmente, ninguém dizia que eu estava doente. Mas quando apontava a cidade, eu começava com o mal-estar, tudo de novo. O tempo foi passando, até que um dia o fulano veio conversar comigo, dizendo coisas que eu não entendi, afinal, nunca dei trela para ele. Me falou que estava apaixonado por mim, mas como não era correspondido, ele iria embora e que eu era culpada e me entregou uma carta. Quando peguei o papel, me segurei, porque tive uma sensação de desmaio. Falei para minha mãe do que tinha acontecido e ela disse: "Dá aqui essa carta que eu vou guardar." Detalhe: na carta estava escrito coisas estranhas do amor que ele tinha por mim. Então, depois daquele dia, eu piorei muito. Eu estava com olheiras profundas, eu não via mais o colorido dos dias. A sensação era que o dia estava sempre cinza. Eu não conseguia me alimentar e nem dormir, era uma perturbação diária. Mais uma vez fui ao médico e mais remédios. Tudo ficava mais intenso à noite. Eu chorava e dizia para minha mãe: "Eu não vou tomar esses remédios porque eu vou morrer." Minha mãe também não sabia mais o que fazer. Bem, até que um dia minha irmã, que morava numa cidade próxima, veio nos visitar. E minha mãe contou o que estava acontecendo. Foi quando ela disse: "Mãe, na cidade onde eu moro tem um menino com a situação parecida. Levaram no médico e nada. E aí levaram ele numa benzedeira, a fulana. E depois disso ele melhorou. Que tal se a gente levar a fulana? Não custa tentar." Bom, minha mãe concordou, afinal estava preocupada. Marcaram a data e no dia marcado nós fomos. Era uma casa humilde e quando pisamos no degrau para entrar, a senhora veio nos receber e disse: "O que vocês estavam esperando para trazer essa menina? Ela tinha duas saídas, ou enlouquecer ou morrer." Minha mãe e minha irmã se olharam sem nem saber o que dizer. Entramos e no mesmo momento ela começou a falar: "O que você tem, minha filha, é macumba das brava. Eu sei quem mandou fazer e quem fez. Eu vou te mostrar." Então ela pegou uma bacia pequena com um pouco de água e disse para eu olhar lá dentro. Ana, como se eu estivesse vendo o fulano assim na minha frente, de tão nítida que era a imagem. Depois mandou eu olhar novamente e vi uma mulher com um lenço e roupas pretas. E do seu lado um monte de ossos. E ela disse: "Tá vendo esses ossos? São de cemitério. É com isso que ela trabalha." Pior
Pior que eu também conhecia a mulher, pois ela estava sempre no mercado da minha mãe. Ela relatou que o fulano estava interessado era nos bens do meu pai. Ele pagou a fulana para fazer o trabalho para eu me interessar por ele. Como não surtiu efeito, ele ficou com raiva, voltou na fulana e pagou para ela fazer outro trabalho, só que dessa vez para eu morrer. Depois disso, ela fez algumas rezas e falou: "Hoje à noite, minha filha, você vai dormir de verdade. Eu quero que você volte aqui mais 2 vezes." Bom, fomos embora e, como se fosse mágica, naquela mesma noite eu deitei e adormeci profundamente. No outro dia, quando acordei, parecia que eu tinha acordado de um sonho longo. Fui até a janela e vi o sol brilhar depois de meses vendo tudo cinza. Naquele momento eu chorei, agradeci aquela mulher por ter me ajudado a voltar a viver. E o fulano? Pois é, sumiu de vez, evaporou, nunca mais se ouviu falar. Às vezes eu penso até onde vai a maldade do ser humano, gente. Para atingir os seus desejos, eles passam por cima do outro como um trator, não se importando com nada. Bom, chego à conclusão que o fulano era um psicopata. Ana, adoramos seu canal. Desejo tudo de bom, Matheus, a você e as crianças. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. É mesmo? É uma pessoa doida, né? As pessoas que você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu não contei esse ainda, né? Bom, oi Ana, tudo bem? Tudo bem. Moro na região metropolitana de Belo Horizonte e venho contar esse relato motivada por uma amiga que acompanha o canal e que relatou o caso. Oh, sabe o que eu reparei? Que eu tô sem óculos. O cabelo ficou tão bom que nem quis colocar os óculos. Agora que me toquei, que eu estou sem nada. Ai, mas vamos lá. Moro na região metropolitana de Belo Horizonte e venho contar esse relato motivada por uma amiga que acompanha o canal e que relatou o caso do cavalo branco que protegeu a mãe dela. Sempre acreditei em espíritos, tendo convivido com pessoas que são capazes de vê-los. Me interesso em saber mais sobre eles, porém, na mesma medida em que sou curiosa, sou muito medrosa. De fato, nunca imaginei que logo eu, fosse chegar a ver um espírito sem frequentar um centro e sem ter dons mediúnicos. Bem, tudo aconteceu num fim de semana recente. Estava sozinha em casa fazendo a usual faxina de sábado. Abri todas as portas e janelas, ainda que a recomendação de meus pais seja trancar ao menos as portas, pois não confio nos moradores da rua, que bem poderiam pular o muro para roubar. Oh, beleza, hein? Contrariando essa recomendação, confiei nos meus cachorros, que sempre se alarmam diante da aproximação de desconhecidos. Era por volta de 11 da manhã e limpei a casa como de costume. Fui ao quintal várias vezes para pegar os materiais de limpeza. Os cachorros estavam na sala, esparramados no sofá. Então me curvei para limpar o chão do meu quarto. Nesse momento, vi pela visão periférica que uma pessoa tinha passado na frente da minha janela. Essa janela é baixa e dá para a varanda dos fundos. A pessoa que eu vi estava de casaco azul. Meu irmão tinha saído minutos antes de casaco azul. Pouco antes dele sair, tivemos uma briga feia, em que me estressei muito. Quando esse vulto passou na varanda, pensei: já voltou. Acabou meu sossego. Então me virei para falar com ele que devia entrar pela porta da cozinha, mas não havia ninguém. Fiquei aterrorizada. Meu primeiro pensamento foi o de que alguém entrara na casa na surdina, visando me pegar desprevenida. De alguma forma, eu esperava que essa pessoa fosse irromper pela porta, mas não estava me atendo à lógica dos fatos. Os cachorros teriam latido ante a tentativa de alguém pular o muro ou mesmo de entrar pelo portão, caso tivesse sido esquecido destrancado. O que raramente acontece, pois somos muito atentos quanto a isso. Além do mais, qualquer pessoa que entrasse faria barulho, por menor que fosse. Cheguei a pensar que meu irmão estivesse se escondendo para me assustar,
mas não havia lógica em pensar nisso. Ele tem passos pesados, sempre entra fazendo barulho. Meu medo foi tão grande que, aproveitando que tinha em mãos um rodo que talvez me permitisse me defender caso alguém realmente houvesse entrado e estivesse se escondendo, corri a trancar a porta da cozinha. Depois fui até a janela que dá vista para a lavanderia e confirmei que não havia ninguém no quintal nem no corredor lateral que liga a lavanderia à frente da casa. Fiquei tão abismada com isso que tranquei a casa toda. Os cachorros, não tendo notado nada de estranho, dormiam no sofá. Cheguei a perguntar a uma amiga que vê espíritos se havia chance de eu ter visto um. Ela disse que provavelmente fora impressão minha. Fiquei confusa quanto a isso, pois estava convicta de que realmente vira alguém, né? Do contrário, não teria me assustado tanto. Bem, tentei ficar tranquila, mas o alívio só veio de fato quando meu pai e irmão chegaram. Esqueci dessa história, ainda que tenha chegado a comentar que viram um vulto. Meu pai disse que provavelmente foi impressão minha. Assim me convenci de que era ilusão de ótica ou mesmo imaginação. O restante do fim da semana passou normalmente, sem acontecimentos diferentes. Eis que na segunda-feira de manhã, após voltar da faculdade, minha mãe relata a mim e a meu irmão algo que lhe acontecera na madrugada daquele dia. Diz ela que acordou com os latidos dos cachorros. Eles estavam dormindo dentro de casa, pois lá fora estava muito frio. Latiram loucamente, chegando a uivar. Minha mãe dormia virada para a parede e se virou para fazê-los se calar. Eis então que se deparou com um homem parado do lado dela, observando-a em seu sono. Tomou um susto tão grande que, diz ela, poderia ter morrido do coração. Seu primeiro pensamento foi: entrou ladrão na casa. Os cachorros reagiam àquela pessoa como agem diante de desconhecidos. Eles estavam vendo o homem, minha mãe afirma. Ela sabe que era um homem, mas diz não ter conseguido ver seu rosto. Disse que usava um chapéu, um casaco estilo japona e cachecol. Ela não teve tempo de dizer nem fazer nada. O homem simplesmente caminhou para trás e desapareceu na escuridão. Ela então acendeu as luzes e se certificou de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Diante disso, supus que eu realmente vira um vulto e que era o mesmo que a minha mãe viu. Quando o vi, não notei se usava chapéu ou cachecol, apenas um casaco azul. Imagino que estava apenas de passagem ou queria dizer algo à minha mãe, mas ela se assustou e ele foi embora. Ela acha que pode ter sido meu avô falecido, pois costumava usar japona e chapéu, e ela havia rezado para ele naquele dia. Seguindo a recomendação da minha amiga espírita, orei para que esse espírito encontrasse a luz, caso estivesse perdido. Minha mãe esperava que ele fosse aparecer novamente para que ela pudesse perguntar o que ele queria. Ele, porém, não mais apareceu, mas confesso que até hoje tenho medo de me deparar com alguma entidade me encarando no escuro. Pelo amor de Deus. Aproveito para elogiar o canal e dizer que tenho visto muitos vídeos de relatos. Logo mais venho contar mais um caso aqui. Muito obrigada. Que legal, né? Viu o homem lá? O homem na casa andando não é tão legal assim, né? Vamos abrir aqui. É um relatinho médio longuete. Tá, vamos lá. A moça bonita do ponto de ônibus. Olá, Ana e Matheus. Primeiramente, queria agradecer por vocês salvarem sempre a minha hora de almoço. Já havia mandado esse relato para vocês antes, porém meu avô me contou coisas que não lembrava mais, então resolvi escrever de novo. Meu nome é Fulana, tenho 20 anos e sou da zona leste de São Paulo. E este relato que vou contar foi o meu avô que me contou. Isso aconteceu com um amigo dele quando eram jovens e moravam no interior de São Paulo. Não me lembro a cidade. Meu avô contou que esse amigo dele vivia cabisbaixo, pois ele era o único da turma que não tinha uma namorada, uma ficante ou algo do tipo.
E sempre que saía com a turma, ficava de vela para os amigos, e o coitado era sempre zoado por todos eles, que não hesitavam em chamá-lo de virgão. Coitado. Mas ele tinha esperanças de encontrar alguém bacana ainda. Certo dia, esse rapaz estava no ponto, esperando o ônibus para voltar para casa, depois de um dia cansativo de trabalho. Numa ruazinha de barro, já tarde da noite, quando Certo dia, este rapaz estava no ponto, esperando o ônibus para voltar para casa depois de um dia cansativo de trabalho, numa ruazinha de barro, já tarde da noite. Quando avistou uma moça muito bonita chegando ao ponto de ônibus. Certamente iria para algum lugar também. Ela parou exatamente ao lado dele e ficou por ali mesmo. Os dois ficaram por algum tempo ali, esperando o ônibus, quando do nada a moça bonita começou a puxar assunto com o rapaz. O rapaz simpatizou com a mulher que estava ali conversando com ele, e depois de muito tempo de conversa vai, conversa vem, os dois marcaram um encontro para se conhecer melhor. Chegando no dia do encontro, ele se arrumou todo para ver a linda moça que havia conhecido naquela noite fria no ponto de ônibus. Daí em diante, eles se viam sempre que podiam, mas os encontros eram só à noite. A moça nunca queria se encontrar com ele durante o dia, sempre arrumava uma desculpa para não ir de dia. Foi quando ele resolveu pedir a moça em namoro e ela aceitou. A felicidade dele era tanta que ele quis levar a moça para conhecer a família dele. Porém, ela não quis ir aquele dia, mas saíram e tiveram uma noite muito agradável. Porém, quando estava dando 11 horas da noite, a moça quis ir embora, e o rapaz quis levá-la até a casa e aproveitar e conhecer onde ela morava e com quem também morava, né? Já até sei o fim. No entanto, a moça não quis que ele acompanhasse ela, mas pediu para que ele fosse ao encontro dela na noite seguinte. Então, ela entregou um papel com o endereço nas mãos do rapaz e logo se despediu. Ele não hesitou em ir ao encontro da moça, pois estava se apaixonando por ela e logo iria apresentá-la para os amigos que viviam zoando ele. No dia seguinte, depois de um longo dia de serviço, ele foi até o endereço que tinha naquele papel que ela havia entregado a ele. Chegando lá, ele teve uma surpresa. O endereço que havia no papel era de um cemitério. Ele ficou sem entender o porquê ela havia dado o endereço de um cemitério a ele. E, ao mesmo tempo, não queria acreditar que ela trabalhava lá ou algo do tipo. Achou que ela tinha dado o endereço errado e, por isso, entrou no cemitério para perguntar sobre a moça, que, por sinal, não tinha visto naquela noite ainda. E, para espanto dele, quando entrou no primeiro corredor de túmulos, viu em um deles a foto da mulher que ele havia se apaixonado e que tinha morrido muito jovem e há mais de 20 anos. Muito assustado com o que tinha visto naquele túmulo e decepcionado porque tinha se apaixonado por um fantasma, ele não conseguia conter o sentimento de medo que já tomava conta dele. E, ao olhar para o final do corredor, viu a moça bonita que, num piscar de olhos, ficou horrivelmente feia, acenando para ele. Imediatamente ele criou forças e saiu daquele lugar para nunca mais voltar. Dizem que muitos rapazes já se encontraram com essa moça bonita e poucos se arriscaram a ficar sozinhos naquele ponto de ônibus onde ela costumava aparecer. Meu avô dizia que sempre que o amigo dele contava essa história para as pessoas, via-se na face dele o medo só de lembrar daquele episódio. Bom, não sei se essa história é verdade, mas depois de tantos relatos que já vi no canal de vocês, passei a acreditar mais no sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Sempre que eu tiver algum, irei mandar. Amo seus vídeos, tanto no Assombrado quanto no Vida de Nozes. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Um grande beijo e um cheiro nesses bebês fofos que vocês têm. Fiquem com Deus. Obrigada, um beijo pra você. Então, é uma história bem clichê, assim, né? Todo mundo tem uma história parecida, ou que dança, ou que encontra a mulher e ela leva e ela mora no cemitério. Parecida, assim. Agora, vou duvidar de todas? Não.
Não sei, eu não tava lá. Vai que é mesmo, não é? E... tem um outro caso de uma moça que namorou o cara. Um outro relato. Acho que ela chegou a namorar e tal, e depois descobriu que o cara era fantasma, né? Tava morto também. Tem outros casos desse tipo, sim. Deixa eu anotar aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Depois o relato eu como. Tá aqui. Então vamos lá. Canção na madrugada. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 38 anos. Primeiramente, quero dizer que adoro o seu canal. Comecei a seguir assombrado por intermédio da minha filha, que é fã do canal. E como eu já tenho um quezinho por histórias sobrenaturais, você me ganhou no primeiro relato que assisti. Valeu! Vou te contar um breve fato que aconteceu comigo há uns 5 meses atrás. Moro no Guarujá, litoral norte de São Paulo. Para você entender melhor, vou começar lá do princípio. Quando eu estava grávida da minha filha, isso em 2003, eu tive uma gravidez de alto risco e por conta disso tive que manter repouso absoluto, enquanto o pai dela trabalhava na nossa gráfica, que ficava na parte da frente de casa. Manter repouso absoluto, tá? Enquanto o pai dela trabalhava na nossa gráfica, que ficava na parte da frente da casa, eu passava meus dias deitada assistindo TV. Entre eles, alguns desenhos. Um desses desenhos era o Dragon Ball GT. Mas você sabe, esses desenhos japoneses são cheios de criaturas místicas, entidades demoníacas, etc. Pois bem, adorava o desenho, mas pela música de introdução do que... Eu adorava o desenho, mais pela música de introdução do que pelo enredo. Não perdia um episódio, claro, mesmo porque não poderia ir a lugar nenhum, né? Tinha que ficar sentada lá no sofá mesmo. Bom, o tempo passou, a Brenda cresceu e nunca mais assisti tal desenho e nem escutado a tal música, já que havia saído do ar pela emissora que eu transmitia. Há uns 5 meses atrás, eu saí da faculdade por volta de umas 10h50 da noite. Estava uma noite quente, mas um ventinho soprava bem de leve e eu sentindo aquele cheirinho de maresia. Desacelerei a moto, levantei a viseira do meu capacete e entrei numa rua paralela à minha para andar mais tranquila. E veio a música na cabeça. Para relaxar e espantar um pouco o estresse, comecei a cantar em tom alto o refrão da música que dizia assim... Aí agora, vamos abrir aqui o link da música. Achar e espantar um pouco. Tão alto o refrão da música que dizia assim. Peraí. Aí agora, vamos abrir aqui o link da música. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Viu? Certo, essa música, ó. Mas o trecho que ela cantou aqui não é esse, né? Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Pá, pá, pá. Pois bem, até aí nada de extraordinário, tudo normal. Cheguei em casa, filha dormindo, marido esperando, enfim, fomos dormir. Quando foi de madrugada, eu acordei, como todas as noites, para ir ao banheiro e tomar água. Mas antes mesmo que eu me levantasse, eu escutei uma voz muito bonita e estrondosa cantando a música que eu mesma cantei há poucas horas atrás. A voz vinha da rua. Só que eu moro no 2º andar de um prédio que fica localizado de esquina com 2 ruas, tipo uma encruzilhada. E as janelas dos quartos dão de frente para as 2 ruas. A voz que eu ouvia era de homem e pelo timbre parecia um cantor tipo tenor.
Eu sentei na cama, no escuro, e comecei a escutar nitidamente. Parecia que ele cantava pra mim, parado em frente à minha janela, de tão forte e alta que era a voz. Eu chamava meu marido, mas ele estava num sono pesado. Fiquei com medo de levantar e olhar pela janela, pois quando peguei o celular para ver a hora que era pontualmente 3 horas da manhã. Me cobri dos pés à cabeça, comecei a orar e a voz foi se esvaindo até sumir. Eu não sei o que era, se era bom ou não. Só sei que eu fiquei impressionada porque foi muita coincidência. Depois de tantos anos, eu nunca ter escutado mais ninguém cantar essa música. E no dia, ou melhor, na noite que eu me lembrei dela e cantei, isso aconteceu? O que você acha que foi? Será que essa música é alguma mensagem subliminar que o desenho guarda e que quando cantei eu despertei alguma entidade? Só sei que foi muito estranho. Beijos, Ana. Não sei, será que a hora que você passou na rua, você estava cantando em voz alta, você despertou a lembrança em alguém que era fã de Dragon Ball também, e por coincidência essa pessoa canta bem. E aí ele falou, nossa, ela é fã de Dragon Ball. Aí ele falou, vou ter que fazer uma serenata. E aí ele foi lá fazer uma serenata pra você, porque ele sabia que você era fã de Dragon Ball e ele apaixonou. Não sei, gente. Porque poderia ser, mas por que a pessoa ia cantar debaixo da sua janela? 3 horas da manhã, né? Esquisito. Deixa eu ler a letra dessa música. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Ah lá, tô falando que era uma serenata? E precisa de alguém para te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão para fugir desta terrível escuridão. É uma canção de amor, gente. Era alguém que estava apaixonado por você. Não sei, gente. Sei lá. Vai saber, não? A Bruaca Velha. Olá, assombrados, sou de Manaus e já mandei um relato do Mapinguari. Hoje vou contar sobre algo da minha infância. Quando eu tinha cerca de 10 anos, sempre via passar pela frente de casa uma mulher estranha. Ela estava sempre de preto, o cabelo sempre preso, mas sempre tinha aspecto seco, desgrenhado. Ela andava rápido, pisando forte, parecia que estava marchando, sabe? Atrasada. Ela sempre andava segurando algo quadrado, marrom, plastificado. Eu pensava que era uma rapadura. Todo fim de tarde, lá vinha ela. Eu chamava minha irmã 2 anos mais nova que eu e começávamos a falar, lá vai a Bruaca Velha, que era como minha mãe chamava as mulheres feias com aspecto de serem chatas. O que sabíamos dela era que ela era bem fuxiqueira e depois descobrimos que a tal rapadura, na verdade, era uma bíblia. Ela era para a igreja toda tarde, cuidada, ou seja... Bom, mas o mais interessante foi um dia que, como sempre, eu a vi e chamei minha irmã para vermos ela e rirmos um pouco. Ela não nos via, nem ouvia nada, pois era de longe que a víamos. Ela ia pelo outro lado da rua sempre, mas nesse dia, quando eu e minha irmã estávamos lá da janela olhando, cochichando sobre ela, do nada parou. Ficou lá uns 2 minutos e se virou olhando direto pra gente. Nós paralisamos em silêncio e ela, com um movimento lento, levou o indicador à boca, como se fizesse shh pra gente, pedindo silêncio. Mas ela estava tão longe. Nós saímos correndo para dentro de casa contar para nossa mãe que foi rir.
e nem ligou pro que falamos. Até hoje lembro disso, que foi tão esquisito. Abraço a todos e no demolidor da casa. Já contatei Matheus para ajudá-lo nas traduções. Ele tem meu... Ok. Um beijo para você. Muito obrigada. Hein? Será que foi um sinal de alguma forma, tipo, para não ficar falando e tirando sarro dos outros sem saber, né? Sem saber da vida, assim, coitada. Afinal, a mulher podia estar em luto por conta da morte de um marido, não sei o quê. Fuxiqueira, ela era? Cadê? Era fuxiqueira. Era uma bíblia. Ai, gente, vai saber, credo. Depois não falaram mais da mulher. A bruaca velha. Sabe que a hora que ela parou ali? Aquele dia ela tava com o aparelho auditivo. Ela parou, ela escutou. Fique quieto. Que é: minha filha falecida brinca com o meu neto. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, de Osasco, São Paulo. Sou muito fã do canal de vocês e acompanho desde 2014, o qual descobri através de uma matéria do Assombrado, do Matheus, sobre filmes baseados em fatos. Desde então, não parei mais. Seus relatos embalam os meus dias de trabalho. O relato que vou contar não é meu, e sim de uma querida amiga do trabalho, que me confidenciou os acontecimentos em uma conversa. Eu achei muito emocionante e fiquei impressionada pelo que aconteceu, tanto que lhe pedi permissão para mandá-lo a você, o que ela gentilmente concordou, ainda bem. Ele é um pouco longuinho, mas espero que um dia possa contá-lo. Enquanto escrevia, já imaginava sua voz na minha cabeça. Vamos ao relato. Todos os nomes estão trocados. Vou chamar a minha amiga aqui de Célia. Em 1995, ela tinha um filho de 5 anos, o Leandro, e uma filha de 4 anos, a Juliana. Era separada do pai das crianças. No domingo, o pai veio buscar a Juliana para um passeio e ninguém jamais poderia imaginar o que ia acontecer naquele dia. É uma daquelas coisas que nos fazem ter certeza de que quando é para acontecer alguma coisa, acontece, sabe, Ana? Durante o passeio, a Juliana estava andando por uma avenida de São Paulo junto com o pai, quando o pneu de um carro estourou e a atingiu no pescoço, próximo à mandíbula. Ela foi levada para o hospital e a Célia correu para lá assim que a avisaram. Chegando lá e vendo o ex-marido todo ensanguentado, mesmo ela nem sabendo direito o que havia acontecido, só conseguia enxergá-lo como culpado. E ele nem conseguia esboçar qualquer tipo de reação devido ao choque em que se encontrava por ter presenciado tudo o que aconteceu. A Juliana estava viva, Ana. Porém, o médico explicou que mesmo eles tendo conseguido estancar a hemorragia e tratar os ferimentos, o corte provocado pelo acidente foi muito profundo. Por pouco não a decepou. A pancada foi muito forte. Ela teria sequelas para o resto da vida. Ela iria vegetar. A Célia ficou arrasada, mas percebeu que a filha não teria vida se continuasse daquele jeito. E no seu íntimo falou com Deus que não a queria ver sofrendo naquele estado e que se fosse melhor para ela partir, que partisse. E a Juliana morreu 2 dias depois do acidente, Ana. O tempo passou e a Célia se casou novamente e teve outro filho. O filho mais velho, Leandro, conheceu uma moça chamada Amanda e teve um filho com ela, o Denis. Hoje, na casa da Célia, moram ela, o marido, o neto Denis e a Amanda, que mesmo após ter se separado de Leandro, Célia a acolheu e a considera como filha. Nossa.
Bom, isso aqui eu posso contar, né? Os nomes estão trocados. Enfim, Ana, os nomes aqui estão trocados, mas na vida real, a nora da Célia tem o mesmo nome da filha que ela perdeu. Coincidência? Acho que não. Bom, então seria Juliana também, é isso, né? Mas os nomes estão todos trocados. Enfim, o Denis, neto da Célia, tem 2 aninhos de idade e já frequenta a pré-escola. E vinha há algum tempo falando muito de uma amiguinha dele, a Marcela, e de como eles brincavam. Um dia, numa reunião escolar em que a Amanda foi, ela ficou atenta à lista de presença para ver se encontrava o nome da Marcela na lista e poder identificar quem eram os pais dela. Assim, ela pretendia conhecê-los e poder falar o quanto o Denis gostava da amiguinha e que sempre falava dela. Porém, Ana, ela não encontrou nenhuma Marcela na lista, o que foi confirmado pela professora quando Amanda a questionou, e ainda disse que na escola não tinha nenhuma Marcela. A Amanda ficou muito surpresa e até com medo, e comentou com a Célia quando chegou em casa, mas ela disse que deveria ser alguma amiga imaginária, então... A Célia questionou o Denis sobre a tal Marcela e ele sempre dizia que ela era sua amiga, que brincava com ele, porém ela estava triste porque tinha um dodói. E ficou por isso mesmo. A Célia mudou-se de casa recentemente, Ana. E quando estava tirando as coisas das caixas e organizando, ela resolveu pendurar num daqueles painéis que tem várias fotos, sabe? Uma foto da Juliana. Um dia ela levou o netinho nesse cômodo e ela estava arrumando. E quando foi sua surpresa quando o Denis apontou para a foto da Juliana e disse: "Olha, vovó, a Marcela." Ana, quando ela me contou isso, eu gelei na hora. Ela disse que tentou tirar mais alguma informação do neto e perguntou para ele onde era o tal dodói que ela tinha. E ele apontou para o pescoço, próximo à mandíbula. O mesmo local onde a Juliana foi atingida no acidente, tantos anos atrás. A Célia nem conseguiu acreditar no que estava acontecendo e, claro, ficou muito emocionada. Ana, Juliana vem brincar com o Denis, que não é ninguém menos que o seu sobrinho. Mas o que me instiga muito, e aqui peço ajuda dos assombrados, e a quem possa explicar, por que será que ela se apresenta com outro nome? Ou será que ela nunca disse o nome e o Denis resolveu chamá-la de Marcela? Será que é mesmo a Juliana? Eu fui criada na religião católica, porém sou muito aberta a outras religiões e gosto muito da doutrina espírita e procuro ler bastante sobre o assunto. A orientei a rezar para Juliana, pois já faz tanto tempo que ela faleceu e ainda está rodando nesse plano? Será que foram visitas eventuais? Não sei e nem consegui pensar em respostas. De vez em quando a Célia pergunta sobre a Marcela para o netinho, mas ele agora diz que ela não está, que está triste. É difícil conseguir respostas mais concretas de uma criança de 2 anos, por mais que a gente queira. E esse foi o relato da Célia, Ana. Espero que tenha gostado. Eu tenho alguns meus também que penso em escrever. Não tenho uma mediunidade acentuada, mas tenho muitos sonhos premonitórios e a minha intuição é muito forte. Qualquer dia te escrevo. Um beijo enorme para você, para o Matheus e para as crianças. Vocês são uma família linda e abençoada. Obrigada, muito obrigada. Um beijo para você. Que interessante, também fico nessa dúvida, mesmo que você. Por que se ela morreu, por que ela tá por aqui ainda e tá triste? O mais assim é saber, ele fala que ela tá triste. Será que é ela mesmo? Gente, tem que ir num lugar para saber ter respostas, né? Ou isso aí mesmo, fazer oração por ela, alguma coisa assim. Vamos ler do Duende do Tarado. Tem música. O Duende Tarado. Relato curtinho. É uma moça que nos conta, ó, tudo direitinho aqui.
Oi, Aninha. Vi um duende quando eu tinha 9 anos. Opa! Isso ocorreu em 1987. Eu via muito o show da Xuxa e ouvia a Xu falar muito sobre duendes e como agradá-los. Então, certa noite, antes de dormir, coloquei uma linda maçã e bastante mel para agradar o duende. Mas durante a noite, enquanto eu dormia, eu fui acordada por um homenzinho muito menor que um anão e que passava a mão na minha perna. Filho da mãe! Talvez ele queria fazer um carinho para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele. Talvez o duende fosse inocente, nós que somos maliciosos aqui, né? Talvez ele só quisesse fazer um carinho para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele. Mas o susto foi tão grande que só hoje eu penso dessa forma, que ele veio agradecer, tadinho. Mas na hora eu só senti aquela mãozinha me acordando de madrugada e fiquei paralisada de medo. Só consegui ver que ele sumiu embaixo da minha cama. No dia seguinte, a maçã estava sequinha, mas não apodreceu. Pelo contrário, continuava cheirosa. Depois desse susto, nunca mais vi o duende. Também nunca mais coloquei maçã para ele. No entanto, após muitos anos do ocorrido, quando algo some, ainda me pego respondendo: foi o duende que pegou. Então, olha só. Tá. Então, às vezes não é que ele era tarado, às vezes era só uma forma inocente, um carinho para agradecer, né? Passou a mão na perna, não foi na bunda, nada assim. Então não é tarado, tadinho, né? Às vezes ele foi lá e falou, obrigado. Mas você chegou a ver que era muito menor que um anão. Você chegou a ver mais detalhes de roupa, coisa assim? É legal. A pedra do meu gnomo sumiu também. Sumiu. Tinha uma pedra. Tem um cristal que eu deixo ali junto, umas moedinhas, tudo. E eu coloquei uma pedrinha, uma pedra laranja assim, junto ali. E a pedra sumiu. Ninguém mexe ali. Duendes levando as coisas. Bom. Beleza, deixa anotado. Duende. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Que agora eu quero ler mais de criança, que é o outro aqui de criança, que é o menino que me acompanha. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Como te disse no relato anterior que eu te mandei, um cachorro em forma de anjo, sou médium desde os meus 5 anos e o meu primeiro sinal foi um menino que apareceu para mim e é sobre ele que vou falar. Gustavo tinha a mesma idade que eu e apareceu para mim quando eu estava brincando na casa da minha avó, perto de uma macieira. Quando eu ouvi um oi, olhei para todos os lados e ouvi, aqui em cima. Olhei para o alto em direção à árvore e assim que eu o vi, ele pulou do galho onde estava e veio andando até mim. Agora a nossa conversa. Eu. Oi, qual é seu nome? Meu nome é Gustavo, e o seu? Cadê a sua mãe e o seu pai? Você mora onde? E ele respondeu, eu moro aqui perto, vamos brincar? E ela falou, vamos brincar de quê? E ele disse, você corre e eu pego você. Aquele dia nós brincamos o dia todo e por volta do meio-dia ele disse que iria para casa almoçar e foi embora. Cheguei em casa e contei para minha mãe e minha avó sobre o menino. E minha avó achou estranho, pois ela não conhecia nenhuma criança com a descrição do Gustavo que morasse por lá. Então minha avó perguntou ao meu avô. Tonho, você conhece algum menino de uns 5 anos, moreno, cabelo cacheado e olhos castanhos escuros? Meu avô também desconhecia tal criança. As horas foram passando e esse assunto foi esquecido. Fui dormir e na manhã seguinte o Gustavo apareceu novamente. E novamente brincamos o dia todo.
Na segunda-feira, fomos embora bem cedo. Pegamos o carro e nos despedimos de meus avós. Quando já tínhamos saído da casa de meus avós, eu olhei pela janela do carro e vi o Gustavo correndo ao lado da minha janela, sorrindo e acenando, um tchau agitado. Olhei para ele e, sorrindo, acenei também e gritei tchau. Já estamos longe, filho. O vovô e a vovó não vai te ouvir. Eu tô dando tchau pro Gustavo, mamãe. Minha mãe olhou para trás, voltou a olhar para mim, mas não disse nada. Chegamos em casa por volta das 5 da tarde e assim que eu entrei em meu quarto, ouvi alguém me chamando do quintal. E para minha surpresa, Gustavo estava sentado na minha caixa de areia, onde eu brincava de esconder coisas. Fui correndo até ele com um grande sorriso no rosto e assim que eu ia sentar para brincar com ele, minha mãe me chamou para trocar de roupa. Disse para ele que já voltava e entrei para me trocar. Gustavo voltou várias e várias vezes, até que minha mãe, já preocupada, sentou comigo e me perguntou tudo o que eu sabia sobre o Gustavo. Minha explicação. Mamãe, o Gustavo mora na casa da vovó, mas ele vem todo dia pra gente brincar, depois ele volta pra casa. A mamãe dele se chama Maria Cândida e o pai dele é Eugênio. Ele tem um irmão que se chama Vitor, mas o Gustavo disse que o irmão dele não gosta de brincar com ele, por isso que ele vem brincar comigo. Ele está aqui agora? Perguntou minha mãe. Está sim, está aqui do meu lado. Para uma criança de 5 anos, aquilo era normal e eu não me importava se minha mãe via ele ou não. Agora a parte realmente estranha nisso tudo, a parte que eu não sei explicar e que eu não entendo. Eu vejo e falo com o Gustavo até hoje. Hoje em dia eu estou com 32 anos e o Gustavo também. Ele cresceu comigo. Fizemos 10, 15, 20, 25 e 32 anos. O que eu não entendo é, se o Gustavo é um fantasma ou um amigo imaginário, não era para ele crescer. Era para ele continuar com 5 anos. A pergunta que eu me faço é que já fiz inúmeras vezes. A pergunta que eu me faço e que já fiz inúmeras vezes a ele é: por que ele cresceu? Ele está adulto como eu, com cara de um homem de 32 anos. Não era para ele ter crescido. Obrigada por ler meu relato. Fico pulando igual uma louca quando você lê meus relatos ao vivo. Ana, você não tem noção da briga que é aqui em casa, aqui na minha casa, quando eu decido assistir relato. A minha filha de 4 anos ama o Matheus e ela sempre pede para eu pôr os vídeos do Matheus e deixar para assistir os seus depois. Outra aí que gosta do Matheus com 4 anos. Mamãe, eu quero ver o Matheus, mamãe, coloca o do Matheus. Beijos, Ana, amo vocês. Beijo. Ana, Como é que chama pede esse pro beijo? Matheus mandar um beijo pra minha princesa Ágata. Ela vai ficar toda feliz. Ô, Agatha, um grande beijo pra você, minha querida. Obrigado pelo carinho. Deixa eu aparecer só o nariz aí. Cadê? Não dá pra ver lá. Vou mandar um Beijos pra vocês, pros bebês mais lindos do mundo. Muito sucesso, Deus abençoe. Deus... Amei. Cadê? Olha lá, enfia a cabecinha. Beijo, Agatha. Obrigado pelo carinho. Mas pode ser eu agora de noite? Deixa ver eu. Depois você vê o Matheus, Agatha. Brincadeira. Beijo, Agatha. Tem a idade da P. 4 aninhos? Aham. Então, vamos para mais superchat aqui. Depois a gente volta. Eu, Maledite? Esse é o título. Boa noite, Ana. Sempre assisto seus relatos, não consigo assistir ao vivo, mas sempre assisto os gravados. Somos grandes fãs aqui em casa. A partir daqui, todos os nomes estarão trocados. Obrigada. Olá, Ana. Meu nome é Clara e este episódio aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos. Porém, voltarei no tempo em alguns anos para poder te contextualizar nos eventos. Durante a minha infância, sempre tive um contato próximo com a Umbanda, etc., pois a minha tia, médium, fazia trabalhos e incorporava espíritos de naturezas diversas. Nessas incorporações, ela recebia uma pombagira que se denominava Kika.
nomes trocados, tá? E esta dizia ser protetora da nossa família, que zelava por nós e que tudo que quiséssemos deveríamos pedir a ela. Pois bem, cresci com a ameaça: se você for muito ciumenta, a Kika não vai te deixar arrumar namorado, e etc. Quando tinha 18 anos, por problemas financeiros, eu, minha mãe e meu irmão tivemos que nos mudar da nossa cidade e irmos para uma cidade com mais oportunidades de emprego. Foi muito difícil me adaptar. Sempre tive os mesmos amigos e agora tudo era novo. E eu fiquei no limbo aqui. Foi então que conheci Igor. Ele era muito bonito, simpático, falava bem e estava solteiro. Começamos a ficar, como se dizia na minha época. Porém, nada se desenrolava. Estávamos juntos, mas nada de se falar em namoro, compromisso. Então tive uma ideia. Um dia, em meus pensamentos, ofereci a Kika uma rosa vermelha caso conseguisse namorar com o Igor. Pareceu mágica, Ana. No mesmo dia, ele apareceu todo romântico. Disse que pensava sempre em mim e que deveríamos assumir um namoro. Eu fiquei super feliz e aceitei. Fiz a nota mental: pagar minha oferenda a Kika. As coisas começaram bem, não nos desgrudávamos, mas algo era estranho. Não parecia que ele fazia as coisas feliz, parecia obrigação. Ele era vazio. Com o passar do tempo, ele começou a ficar agressivo, irônico, fazia brincadeiras bobas, me maltratava. Não era como eu imaginei. Eu fiquei decepcionada. Terminei o namoro com o Igor, que estranhamente não pareceu triste, mas sim aliviado. Depois que nos separamos, eu o vi poucas vezes e nunca mantivemos contato. Se lembra da oferenda? Então, não paguei. E ainda fiz a promessa que dali para frente apenas queria em meu caminho as pessoas que Deus colocasse. Não iria mais trapacear daquele jeito. Fiquei 3 anos solteira e nesse período, cada figurinha que apareceu na minha vida, que Deus me livre, tinha de tudo, menos homens legais. Acredito... Imagino com as peças que aparecem. Acredito que houve uma certa vingança da Kika nesse tempo. E também um teste para minha resolução. Me mantive firme. Um dia tive um sonho muito diferente dos demais que tenho. Sonhei que estava em um quarto com um rapaz muito bonito, dando uns amassos. Tudo era muito real. Conseguia sentir as texturas, os cheiros, exatamente tudo. Enquanto isso acontecia, uma voz me disse: "Isso não é de Deus." Parei e comecei a me afastar do rapaz. E ao mesmo tempo que eu me afastava, ele começou a se transformar em uma mulher com longos cabelos pretos, um corpo lindo, usando uma cinta-liga vermelha, com asas tipo de morcego, vermelhas e enormes, e com dentes pontiagudos. Comecei a rezar o Pai Nosso conforme eu me afastava, e ela repetia as palavras da oração comigo, como se não a atingissem. Nesse momento eu clamei: "Por favor, meu anjo da guarda, me ajuda." E um homem muito magro, com cabelos curtos e uma expressão de saco cheio, sai como se estivesse atrás de mim e faz um sinal com as mãos. E a moça começa a se contorcer e some. Acredito que a Kika veio depois de um tempo cobrar sua oferenda. Bom, já estava com 22 anos, com a vida amorosa em cacos. Foi quando conheci um rapaz, Guto, lindíssimo, ciclista, com olhos cor de mel, parecia um modelo. Nem acreditei que ele se interessou por mim. Ficamos juntos e foi tão intenso, tão certo, que logo começamos a namorar, sem nenhum esforço. As coisas simplesmente fluíram, o que eu acabei de dizer, galera. Guto já havia me dito que a sua avó mexia com essas coisas de macumba, mas eu não me importei. Nosso namoro ia muito bem, éramos muito felizes juntos.
Porém, a mãe e a avó do Guto eram contra nós dois. Elas diziam que éramos grudados demais e que isso não era normal. Hoje, olhando para trás, acredito que era coisa de primeiro amor, sabe? As tensões entre ele e a família dele iam crescendo conforme nosso namoro continuava. Um dia, estava eu em meu trabalho e o telefone toca. Do outro lado, a avó do Guto, aos berros, me xingando de tudo que você pode imaginar. E enquanto me ofendia, repetia a pergunta: o que você fez pro meu neto? Fala, o que você fez? Eu pedi para que ela repetisse Eu pedi para que ela respeitasse o meu trabalho, que não tinha noção do que ela estava falando e que não me importunasse mais. Te juro que eu não entendi do que ela estava falando. Tudo passou na minha cabeça, mas nada fazia sentido. O que eu poderia ter feito? Liguei para o Guto e contei o que aconteceu. E ele rodou a baiana em casa. Algum tempo se passou, nosso namoro ia bem, fora as investidas da família contra mim, não tínhamos maiores problemas. Certo dia, ele chega em minha casa e me conta que viu um papel com o nome dele escrito embaixo de uma vela preta. Ele disse que chutou aquilo e falou para a avó não fazer aquilo. Ela disse que era para proteção. Foi nessa hora que as coisas se conectaram. Eu finalmente consegui entender o que ela quis dizer com a ligação de antes. Ela achou, ou alguma coisa falou para ela, que eu tinha feito trabalho para amarrar o neto dela. Ai, eu fiquei tão triste. Essa lição eu já tinha aprendido há anos atrás. Então, disse para ele: olha, ela pode mandar todos os bichões que ela tiver lá. Pode pedir para eles que venham atrás de mim, pois nunca pedi você para mais ninguém do que Deus. Meus anjos acampam na porta da minha casa e não deixarão nenhum mal entrar. Ana, te juro por Deus, eu e ele escutamos algo começar a gritar com uma voz gutural, grossa, e o grito começou a se afastar, como se alguma coisa tivesse pego o bicho e arrastado ele para longe da porta da minha casa. Namoramos um total de 3 anos. Hoje não estamos mais juntos, mas tenho certeza que Deus nos uniu naquele momento para que aprendêssemos e crescêssemos. Depois do episódio da Rosa, que eu nunca paguei, a única coisa a quem destino os meus pedidos é a Deus. Só o que Ele dá é bom, é útil e duradouro. Acho que devemos tomar cuidado em quem ou em que acreditamos. Causar a discórdia também é um dos objetivos desses espíritos infelizes. Se defenda do mal, mas nunca retribua. Você não sabe o que andam ouvindo do outro lado. Ana, termino e me despeço por aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos os assombrados, a você, aos bebês e ao Matheus. Que Deus os ilumine sempre. Muito obrigada. Um beijo para você. Aí, é o que eu falei, não é? Quando você força alguma coisa, não é legal. E mesmo que ela tenha feito assim, meio que sem saber, foi meio que na inocência, né? Diziam isso pra ela e ela nem sabia direito o que estava fazendo. Falar, bom, se ela dá tudo, então eu vou pedir isso, né? Meio que na inocência, foi e viu que já não sei lá, não é? As coisas têm que vir naturalmente, se for pra ser, vai ser. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.